As águas do São Francisco estão chegando ao Rio Grande do Norte. A última promessa marca o mês de dezembro. A obra, que já custou 10 bilhões de reais aos cofres públicos, sempre foi cercada de muita polêmica. Quais os mitos, os benefícios e os erros da transposição do Velho Chico? Meu convidado da semana é o professor João Abner, especialista em recursos hídricos e um dos maiores críticos da obra. Professor João Abner, as autoridades brasileiras anunciam que as águas do Rio São Francisco vão chegar ao Rio Grande do Norte em dezembro. A obra, que já custou 10 milhões de reais aos cofres públicos, é fundamental? Olha, para o Rio Grande do Norte, essa obra ela não tem nenhum interesse, não deveria ter nenhum interesse para o Estado. Primeiro porque é pouca água. Quer dizer, as pessoas não sabem, mas a cota da água que está prevista para chegar no Rio Grande do Norte é de um pouco mais de 60 milhões. Essa água vai vir para Armando Ribeiro Gonçalves. Esse número a gente pode comparar, por exemplo. Esse ano, o Armando Ribeiro Gonçalves já recebeu 120 milhões, isso em poucos meses, em 2 meses. O ano passado recebeu 80 milhões, no ano anterior tinha recebido 300 milhões. Então, se a transposição tivesse acontecendo, hoje, a gente mal notaria. Talvez a única diferença significativa seria a questão do abastecimento de água de Caicó, que não estaria passando por essa dificuldade que você tem hoje. Por que o senhor costuma dizer que não falta água no Rio Grande do Norte, que temos água suficiente, inclusive, para enfrentar períodos de estiagem? Isso está comprovado agora com esse período agora atual. Nós estamos vivenciando a maior seca de 100 anos, que é exatamente um referencial absoluto para a questão do consumo humano e os usos, que é o consumo prioritário. E nós temos hoje condições de atender plenamente toda a população do Rio Grande do Norte, apesar dessa seca. Eu acho que a situação do Rio Grande do Norte é a melhor situação do Nordeste em relação à questão do abastecimento humano e de irrigação. Por que a vida do sertanejo está tão dura? O sertanejo potiguar está tão dura nesses últimos 5 anos e praticamente nós vivemos aí seca em todos os municípios do estado. Olha, temos que diferenciar a questão do campo e da cidade. Quando eu falo que nós temos água suficiente, essa água não está disponibilizada para a população porque falta infraestrutura de alocação dessa água. O Estado do Rio Grande do Norte teria que concluir o programa de adutoras, que foi um programa revolucionário, que infelizmente não foi concluído. Tem água, só que essa água não está disponível. Agora, temos que distinguir também a questão do campo-cidade. Quer dizer, a realidade do campo é bem mais complicada, bem complexa, né? Porque você tem consumidores, população difusa, espalhada em todos os municípios, e a dificuldade de você como chegar com essas pessoas, né? Que hoje o carro-pipa, um custo extraordinário, está chegando. Então, eu defendo que nós teríamos que ter um programa, como tivemos Luz para Todos, um programa de água para todos, com adutora, que inclusive eu já mostrei que o custo para você entregar água nas propriedades rurais talvez fosse mais barato do que entregar energia. Agora, tem uma questão que dificilmente você conseguiria resolver, que é o problema da agricultura de sequeiro, que é uma atividade que depende diretamente das chuvas. E aí, 5 anos de seca, não tem como você pensar em ter atividade econômica numa região com um período prolongado de 5 anos de seca. O senhor fez diferença do campo e da cidade. É verdade. Onde é que está a diferença? Não, a questão da cidade é que é um consumo concentrado que você pode muito bem atender com adutoras, como vem sendo feito desde a época do governo Garibaldi. Só que essas adutoras precisam ser concluídas, que não foram concluídas. Falta um grande sistema adutor para o Seridó, falta concluir a adutora do Alto Oeste, que na verdade o que foi feito no Alto Oeste inaugurado foi o subsistema de Marizal. Por exemplo, o subsistema que deveria ter sido feito também para abastecer Pau dos Ferros não foi feito, e precisa de um sistema adutor para o Baixo Açu. Mas isso tudo implica investimentos, porque as grandes obras já foram feitas, investimento da ordem de 200 milhões, que o Estado teria condições de fazer, mesmo sem envolvimento de recursos do governo federal. Então, pelo que o senhor diz, os governos que seguiram ao de Garibaldi não fizeram o dever de casa? Não, é verdade. Eu acho que vamos fazer justiça. Garibaldi
Hoje nós temos quase mais de 2.000 quilômetros de adutoras, né? 50%, 1.000 quilômetros foi feito no governo de Garibaldi. E esse programa foi dado continuidade. O Vilma, o Iberê e também, mesmo agora com Rosalba, né? O governador Robson. Só que, como eu falei, ainda tem vazios, né? Como o Seridó, a região do Seridó, ficou fora desse programa de adutoras. A região do Alto Oeste, principalmente em Pau dos Ferros, e o subsistema que hoje é abastecido da barragem de Pau dos Ferros, e também o Baixo Açu. São os principais vazios que você considera. Isso aí talvez são obras menores, né? Porque são obras talvez que somadas não dê 200 milhões de reais, que comparando com os investimentos que foram feitos na época de Garibaldi, dado sequência, são valores que poderiam ser assumidos pelo Estado. As chuvas do início do ano, elas não foram suficientes para resolver de vez o drama da seca, pelo menos em 2017. Os reservatórios estão com níveis muito baixos, a calamidade foi renovada aí em quase todos os municípios. Qual a avaliação que o senhor faz hoje? Seca verde. Nós temos uma situação de normalidade e abaixo da normalidade, o quadro geral seria esse. Para você recuperar um período assim prolongado de déficit, um déficit hídrico prolongado de 5 anos, você precisaria de um ano excepcionalíssimo, né, de chuva, ou então uma sequência de 2, 3 anos bons, né, de inverno, acima da média. O certo é o seguinte, quando chove acima da média, os reservatórios enchem. Quando chove abaixo da média, os reservatórios se esvaziam. Então, a média não recupera. Ela mantém o estado que estava anteriormente. Então, se você tinha reservatório seco, chovendo média, continua o reservatório seco. O quadro é muito grave porque, se você pegar, por exemplo, a Armando Ribeiro Gonçalves, que é o nosso principal reservatório, ela hoje ainda não atingiu o volume que ela estava no mesmo período do ano passado. Qual é o volume hoje? Trata-se de um dos maiores reservatórios do Nordeste. O segundo maior reservatório do Nordeste e hoje é o que está com o maior volume armazenado. O maior reservatório do Nordeste é o Castanhão, que dá 2,5 vezes a Armando Ribeiro Gonçalves. No Ceará, né? No Ceará. O segundo é Armando Ribeiro Gonçalves, com 2,4 bilhões. O terceiro é o Oroz, que tem 2 bilhões e pouco. Então, a Armando Ribeiro Gonçalves está com 450 milhões, né? E o Castanhão está com 300 e pouco. Mas no caso da Armando Ribeiro, menos de 20%, né? 19%. Mas bastante, quer dizer, a Armando Ribeiro Gonçalves está com o dobro do volume morto, o Castanhão já está no volume morto. O interessante é o seguinte, o quarto maior a maior reserva de água no Nordeste é a barragem de Santa Cruz. Então, se você somar Santa Cruz com Armando Ribeiro Gonçalves, dá mais do que Oroz e Castanhão. Então, o Rio Grande do Norte tem hoje uma reserva de água maior do que o Ceará tem, só que esse volume de água que tem o Ceará está comprometido totalmente com o abastecimento de água da região metropolitana de Fortaleza, são quase 4 milhões de habitantes, né? E esses 600 milhões que tem no Rio Grande do Norte, tem uma população de 800 mil habitantes. Então, é uma diferença muito grande. Então, a situação do Rio Grande do Norte ela é muito confortável. Quer dizer, nesse sentido, porque tem água, nós temos água, muita água. Fazer essa água chegar no consumidor. Só para vocês terem uma ideia, o consumo de todas as adutoras que captam água da Armando Ribeiro Gonçalves por ano dá 30 milhões da Armando Ribeiro Gonçalves. Ela está hoje com 450 milhões. Então, o problema aqui... Aí você pergunta, mas por que faltou água na Serra de Santana? Por que estava faltando água no Médio Oeste? O problema do colapso de água da Serra de Santana e do Médio Oeste houve um erro de projeto na adutora do Médio Oeste e na adutora da Serra de Santana, que o local que foi implantado a captação ficou no raso. Então isso não quer dizer que não tenha solução técnica. Tem solução técnica. Você hoje, por exemplo, se você deslocar alguns quilômetros, poucos quilômetros, 4, 5 quilômetros, o local da captação da Armando Ribeiro Gonçalves, você tem lá 8 metros de lâmina d'água, 10 metros de lâmina d'água, e ainda está a 30 quilômetros do maciço da barragem. Então não falta água. Muito se falou nos últimos tempos que
mais um ano de seca pode levar a barragem Armando Ribeiro Gonçalves a secar. Você acredita nisso? Existe... A gente corre esse risco? Agora mais não é? Porque nós estamos houve uma recuperação razoável, 120 milhões esse ano. Nós temos ainda 2, 3 anos de seca ainda pela frente, graças a Deus. O senhor faz essa... Com certeza, porque tem um aspecto que as pessoas não levam em consideração. O que faz a barragem de Armando Ribeiro Gonçalves secar é a vazão que é liberada no leito do rio Piranha-Açu pela sua válvula de espessura, né? Só que isso aqui está secando, não é consumo humano. Só que a partir do momento que a barragem atinge o volume morto, que ainda está distante, né? Nós teríamos ainda 240 milhões que essa água ficaria disponível para consumo humano apenas, né? Com um consumo anual de 30 milhões, 240 milhões é muita água. Indústria da seca. Professor João Abner, voltando à transposição, trata-se de uma obra secular, vem desde os tempos de Dom Pedro II. O senhor, inclusive, apontou que sempre houve um lobby muito forte em torno dessa obra. O que é mito nessa história toda? Olha, o mito é que essa obra vai resolver o problema da seca do Nordeste. Esse é o maior mito. É uma obra que ela basicamente é transferir volumes de água do Rio São Francisco para os maiores reservatórios do Nordeste. Quer dizer, isso é a realidade, por exemplo, do eixo norte, que é o maior são 2 eixos, né, que a primeira estratégia que foi adotada desde Fernando Henrique Cardoso foi, primeiro que a obra da transposição sempre foi água para o Ceará. Foi pegar a água do Rio São Francisco, ali, da Bahia. Do Rio São Francisco trazer para o Ceará. Sempre foi isso. E sempre foi, desde mesmo a época de Aloysio, tudo, que se falou em promover o desenvolvimento de água do Nordeste com água do São Francisco. Quer dizer, se alegava que o Rio São Francisco era um rio federal, que não tinha dono, e que o Ceará e até mesmo a Paraíba e o Rio Grande do Norte teriam todo o direito também de utilizar essa água. De usufruir desta água. Isso, né? Para o desenvolvimento econômico. Então, é uma obra voltada para o desenvolvimento. Não tem sentido você pensar o seguinte: a capacidade de bombeamento dessa obra é de 127 metros cúbicos por segundo. Isso é o maior sistema de bombeamento do mundo. Para você ter uma ideia, o sistema Cantareiras, que abastece a Grande São Paulo, é de 33 metros cúbicos por segundo. Então você tem um sistema que está sendo implantado na margem do Rio São Francisco com capacidade de 4 vezes o abastecimento da Grande São Paulo, né? E você pensar que isso é uma obra de desenvolvimento, é claro que é uma obra de desenvolvimento. Acontece que quando se foi ver, na época do licenciamento dessa obra, que se fez o balanço de oferta e demanda do Rio São Francisco, chegou à conclusão que o Rio São Francisco não tinha mais água. Suficiente para atender esse projeto. 127, que não é pouco. 127 representa o consumo de todo o estado da Bahia, fora do setor elétrico. Isso, né? Foi revisto? Foi o que eles fizeram. Em vez de adequar o projeto à disponibilidade, que caiu para 1/4, eles mantiveram a mesma infraestrutura e só que com a mesma infraestrutura deram uma outorga para 1/4 da vazão. Quer dizer, o sistema está superdimensionado. Quer dizer, você vê aqueles mega canais com 25 metros de largura, com 7 metros de lâmina d'água, e no final das contas a vazão que vai circular vai ser muito pouca. Quando você divide para todos os estados, fica para o Rio Grande do Norte 2 metros cúbicos por segundo. Na verdade, esse 2 metros cúbicos, ninguém sabe quanto vai chegar, porque ele vai ser despejado na cabeceira do Piranha-Açu. A 200 quilômetros da fronteira do Rio Grande do Norte, essa água vai descer 200 quilômetros, 2 metros cúbicos por segundo, 60 milhões por ano, descer no rio Piranha-Açu, atravessando fazendas, né, agricultores. Quem é que vai fiscalizar isso? Quer dizer, é muito pouca água. É muito pouca água, mas eu já soube que o custo vai ser alto. É verdade. Porque você está bombeando a água do Rio São Francisco para cá, ainda vencendo as perdas, né? E ainda você vai. Você tem grandes perdas.
por exemplo, agora, nessa primeira experiência do eixo leste, que está chegando água para Paraíba, as perdas que estão sendo identificadas agora estão da ordem de 50%. Eles estão bombeando 9 metros cúbicos por segundo, né, lá do Rio São Francisco, e está chegando menos de 50%, está chegando 3,5% na ponta, lá na barragem do Buqueirão. E essa questão do custo? Eu queria que o senhor detalhasse para a gente. Pronto, o custo que está hoje, que está sendo hoje apresentado pelo governo, é da ordem de 30 centavos, podendo chegar até 40 centavos cada metro cúbico de água, né? Isso, se você levar em consideração essas perdas enormes, então isso pode dobrar, né? São valores que só poderiam ser absorvidos assim economicamente pelo setor urbano. Irrigação é totalmente impraticável, porque irrigação trabalha com um máximo de 8 centavos, 10 centavos um metro cúbico de água. A tradição que a gente tem aqui, por exemplo, na Bahia, no Ceará, é água de graça para irrigação. Então você não tem como nenhuma atividade de irrigação pagar um custo dessa água, né? Isso o senhor estima aí de 30 a 40 centavos. Mas só com essas perdas enormes que estão acontecendo, esse valor vai dobrar. Entendeu? Já existe esse cálculo de previsão hoje, né? Porque o cálculo de 30 centavos era baseado em perdas de 10%, 15%. E quem vai pagar essa conta no final? Não, o governo, o consumidor? Quem está responsável diretamente para pagar a conta são os governos dos estados, né? E a forma como ele vai repartir, se vai tirar do tesouro, se vai cobrar de algum setor, isso é uma questão interna do governo. Vai acabar na conta do consumidor? O Ceará, por exemplo, o Ceará já tomou essa decisão, o Rio Grande do Norte não tomou ainda. No Ceará, quem vai pagar a conta são todos os consumidores urbanos de água que vão pagar essa conta. A Paraíba parece que já anunciou também que vai ser o consumidor urbano, inclusive das cidades, das capitais, cidades que... Porque no caso do Ceará, essa água em tese viria para o abastecimento de água de Fortaleza. Mas, por exemplo, o Rio Grande do Norte, Natal não vai receber jamais essa água. Mas no final das contas, eu acho que os consumidores de Natal vão ser chamados para pagar por essa água. As águas do Rio São Francisco, do Rio Grande do Norte, ainda dependem da conclusão de algumas obras complementares, inclusive a construção de alguns canais. Pelas informações que o senhor tem, essas obras já estão garantidas, recursos garantidos? Olha, em termos de recurso, eu acho que, pelo menos que o governo anuncia, que está garantido, né? O que eu vejo é o seguinte, é que sempre existe uma preocupação em diminuir o tamanho das obras do Rio São Francisco, certo? Desde o início que se diminuiu, né, as informações que são repassadas pelo governo, é de esconder a real dimensão das obras do Rio São Francisco. Por que o senhor diz isso? Eu acho até para facilitar a condução política dessa obra, né? Afinal, já são mais de 10 bilhões de reais ela começou nela, né? Na época ela foi vendida com uma obra de 4 bilhões, né? Isso. Quer dizer, ela está mais de o dobro do valor. Então, essa é uma estratégia de... Eles sempre colocaram, eles diminuíram, por exemplo, na hora que se constatou que não tinha água no Rio São Francisco, em vez de eles diminuírem a dimensão da obra, adequar as vazões poucas que tinham disponíveis, eles mantiveram essa mega infraestrutura e com a vazão, um quarto da vazão. Talvez isso tenha sido uma das motivações para eles diminuírem as dimensões das obras. E a obra não é só isso, não é só a construção mesmo, toda essa infraestrutura. Tem que também ter recursos para recuperar a bacia de São Francisco, né? Isso aí eu acho que é conversa para boi dormir. Essa história de... Porque o que o governo fez, usou como estratégia de moeda de troca, de considerar que qualquer investimento federal na bacia do Rio São Francisco estava dentro de desse trabalho de recuperação do rio. Uma recuperação do rio. Então, de revitalização. Né? Efetivamente, se for analisar, tudo é revitalização do rio, né? E a gente sabe que não é, né? Olha, o senhor sempre criticou os governos por conta das grandes obras hídricas. Esse tempo já passou e eu pergunto, por que a crítica? Não, na verdade, veja só, existe uma política que a gente chama política hidráulica no Nordeste, né, que vem sendo desenvolvida desde o final do Império, né? Que aí
se traduziu na maior infraestrutura hídrica do mundo em termos de açudagem. Nós temos aqui uma capacidade de armazenamento de 34 bilhões de metros cúbicos. Só o Ceará detém metade dessa infraestrutura, né? E segundo o senhor já falou, o Rio Grande do Norte está bem Muito nessa bem. questão da armazenagem, né? Principalmente pelo fato da gente ter uma população pequena, são 3,4 milhões. 60% dessa população, inclusive a nossa região metropolitana, não consome água do sertão, ao contrário da Paraíba, do Ceará, né? E essa população, quem tem do interior do estado, veja a região central, que é mesorregião sertão central, que envolve o Siridó, o sertão de Angicos e o Baixo Açu. É aqui que tem a menor população, só são 400 mil habitantes. E tem Armando Ribeiro Gonçalves, e tem o Arenito Açu. Você imaginar, essa população tem o dobro da disponibilidade per capita do estado ainda hoje, principalmente hoje com a seca. Então, não falta água, né? Os problemas são problemas de falta de infraestrutura para distribuir essa água. Então, essa que é a grande questão. Então, esse programa, grande programa de obras do Nordeste, que nós não podemos... Eu nunca critiquei isso. Por exemplo, eu não fui crítico da Armando Ribeiro Gonçalves, né? Porque se falava que... E foi uma grande obra, né? Que foi uma grande obra. Eu acho que era o momento agora, com o término das grandes barragens, que esse ciclo terminou com a construção do Castanhão, era o momento de você investir, como o Rio Grande do Norte fez, em democratizar o acesso a essa água. A minha crítica é nesse sentido. Aí acontece que o lobby das grandes empreiteiras, que precisavam continuar com obras aqui no Nordeste, inventaram a história da transposição. E isso acaba criando e alimentando a tal da indústria da seca. Que é, verdadeiramente. Que não para aí, que a coisa não vai parar com a transposição. A gente pensa que a transposição é o começo, entendeu? Porque eles estão falando hoje já, aqui para o Rio Grande do Norte, falta fazer o ramal que vai abastecer a bacia do Apodi e Mossoró, que são um investimento de 1 bilhão e 200. Tem um projeto de irrigação na Chapada do Apodi, que é quase 400 milhões, que para funcionar precisaria das águas do Rio São Francisco, porque a barragem de Santa Cruz não tem capacidade de atender a irrigação na Chapada do Apodi. Então você tem investimentos da ordem de 1 bilhão e 400, com mais 400 do projeto de irrigação, quase 2 bilhões aqui no Rio Grande do Norte. A Paraíba está desenvolvendo um grande projeto de um canal para pegar água do Rio São Francisco, que está chegando na barragem de Buqueirão, levar essa água para o litoral, diz que vai promover o desenvolvimento com irrigação com água do Rio São Francisco. Então, muita coisa ainda vai acontecer, né? O Ceará está com o que chama Cinturão das Águas. É um sistema que vai distribuir água do Rio São Francisco a partir da periferia do estado, que deve envolver recursos maiores até que a própria transposição. Então, não vai parar nunca. Enquanto isso, Caicó está com problema de abastecimento de água. Guainovos. Macau. Você pensar uma cidade como Macau, na margem do rio tem problema de água, né? Pau dos Ferros, que está a 40 quilômetros de Itaú, que é onde a água chega da Barra de Santa Cruz, e você não ter água, né? Para encerrar, professor João Abner, depois dessa aula sobre transposição, eu queria lhe perguntar sobre a convivência do nordestino com a seca. Melhorou? Eu pergunto isso à luz de toda a sua experiência tratando da questão hídrica. Eu falo isso como sertanejo, né? Sou do Siridó, filho de agricultor, convivi minha vida toda em fazenda, em Santana do Matos, em Quarnós. Você não tem como comparar, né? Houve uma mudança. Primeiro, a mudança que houve foi socioeconômica. Houve um esvaziamento do campo, né, extraordinário. Hoje, e depois, as cidades passaram a ter uma infraestrutura bem melhor, né? Então, você não pode comparar a realidade de hoje com a realidade do passado. Agora, tem algumas coisas que realmente surpreendem. Por exemplo, nós estamos hoje com o maior programa de carro-pipa da história do Nordeste, né? Nunca se teve tanto carro-pipa. Isso é ruim por um lado e é bom por outro. É bom porque mostra que o governo federal está se mexendo, está fazendo sua parte. E é ruim porque mostra a falência do sistema. Porque se você tem uma quantidade enorme de carro-pipa, né, a necessidade desse carro, mostra que teria que se pensar. Eu acho que o grande problema hoje, que eu vejo nesse momento, que é a minha maior angústia, é que nós não estamos aproveitando esse momento agora, da maior seca da história, para a gente se aprofundar, né? Fazer um bom diagnóstico para a gente apontar
as soluções efetivas. Quer dizer, nós ainda estamos ainda iludidos com as falsas soluções tipo transposição. Mas algo do São melhorou. Francisco. Mas algo melhorou. Sem dúvida, né? Sem dúvida. Eu acho que o Rio Grande do Norte é um exemplo disso. Você vê as cidades que são atendidas por grandes sistemas adutores, tipo Monção Expedito e outras adutoras que não estão com problema de captação, que são perfeitamente resolvidos, não estão sofrendo com a seca. É isso aí. Eu queria agradecer ao professor João Abner pela entrevista, também agradecer ao restaurante Mangai por ter nos cedido o espaço para essa conversa sobre o sertão, sobre água, sobre esperança até, sobre soluções para esse momento de dificuldade do nordestino, principalmente aqui no Rio Grande do Norte. Obrigado, professor. Obrigado, Ione. Estou à sua disposição, como sempre. Obrigado.